Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou o Leonardo Campos e hoje nós estamos voltando aí com aquele quadro Papo Profissional. Eu espero que você goste, né? Se você quer mais vídeos desse quadro, bota aí hashtag quero vídeo nos comentários, tá bom? Para poder saber se você quer que eu continue com esse tipo de quadro aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui três coisas. Poderia falar muito mais, mas três coisas que você nunca deve fazer no seu PC, no seu computador, nunca mesmo, tá? E isso aí também inclui no computador dos outros, porque muitas coisas que eu vou falar aqui hoje também servem para você que é técnico, tá? Então fica bem atento aí no que eu vou estar passando aqui para vocês nesse vídeo aqui de hoje. E sem enrolação, vamos já para a primeira coisa. Bom, a primeira coisa é uma dica básica. Você que não é técnico, você que é usuário comum e precisa de um conserto no teu computador, olha, muito cuidado com o profissional que você vai procurar. Por quê? Porque, infelizmente, muitos técnicos aí agem de má fé e às vezes até por falta de conhecimento e acaba, de certa forma, prejudicando os clientes e lesando, tá? Por exemplo, eu peguei um caso recentemente aqui, de um inscrito do canal, que ele me passou lá a configuração do computador dele, aí pegou e me mostrou lá como que estava através de imagens, né? O que acontece? Ele pagou um técnico para poder colocar lá mais um módulo de memória RAM para fazer um upgrade no computador dele. O computador dele tinha uma placa-mãe com 4 slots, ou seja, dá para você colocar até 4 módulos de memória, e ele estava utilizando apenas um módulo, né? Aí ele resolveu colocar mais um. E o que o técnico fez? O técnico pegou, vamos supor, não tem o primeiro slot ali? Então, o primeiro módulo de memória estava ali. O técnico que foi lá para colocar a memória RAM, ele colocou no segundo slot. Ou seja, o computador do inscrito do canal estava funcionando em single channel. Ou seja, estava com menos desempenho do que poderia alcançar. Aí eu peguei e ensinei ele, falei assim, não, para você trabalhar em dual channel, você tem que intercalar os slots. Se você está usando o primeiro módulo no primeiro slot, então você pula o segundo e coloca o outro módulo no terceiro. Aí ele vai ativar o dual channel e vai ter aí uma melhor performance do teu computador. Então você veja o nível. Eu acredito que nesse caso foi realmente falta de conhecimento. Infelizmente muitas pessoas às vezes nem faz curso de informática, de TI, essas coisas, não entende muito do assunto e carrega o nome de técnico e começa a fazer atendimentos e começa a fazer essas coisas uma dessas coisas que eu falei para você. Então, nunca faça isso. A gente pode até colocar como uma primeira coisa, né? Se você vai botar memória RAM no computador, então observe isso. Leonardo, e quando tem 2 slots apenas? Aí você pode colocar nos 2 ali que vai ativar o Dual Channel. De preferência, né? Dê preferência a memórias mais parecidas possíveis, em questão de marca, em questão de frequência e em questão também de capacidade, tá? Pô, funciona com outra capacidade? Funciona. Mas se você puder botar, vamos supor, 2 de 4, melhor. E questão da frequência, né? Esse mesmo inscrito me perguntou, a minha memória aqui, ela tem a frequência 1333, né? Eu posso comprar uma de 2666? Eu falei com ele, primeiro tem que ver se a placa-mãe dá suporte para isso. Você tem que pegar o modelo da tua placa-mãe, pesquisar no Google, entrar no site do fabricante e ver até quanto de frequência a placa-mãe suporta que você coloque a memória. Não adianta você botar uma memória de 3.000 MHz se a placa-mãe vai até 2.666, um exemplo. E sempre ter aquela noção que se você está usando uma de 1333 e se você vai colocar uma de 2666, saiba que essa de 2666 não vai funcionar nessa frequência. O sistema vai limitar por baixo, ela vai funcionar na frequência da mais baixa. Então tem todos esses detalhezinhos, entendeu? Então é basicamente isso. A segunda coisa que você nunca deve fazer nem no seu computador nem no computador do seu cliente, caso você seja técnico, é a questão de fonte de alimentação. Certa vez eu peguei um caso, tá, que eu fiquei pasmo. A fonte da pessoa queimou, a pessoa tinha uma fonte de alimentação real,
era uma fonte real, não era uma fonte genérica. Enfim, eu vou explicar para você mais ou menos a diferença, tá? Para você entender e saber qual é a fonte que tem no teu computador, o que esse técnico tá fazendo, e de repente até outros também fazem até hoje a mesma coisa. Por isso que você tem que estar atento com o profissional que você vai escolher para poder lidar aí no teu computador. O que ele estava fazendo? Ele sempre carregava aquelas fontes genéricas, que são bem mais baratas, tá? Que mostram uma potência X, mas tem Y. E ele, quando pegava o computador da pessoa, que a pessoa estava com problema na fonte, ele falava, é fonte, eu tenho aqui, quer que eu coloque? Ele acrescentava o valor para o cliente. Então o cliente pagava pagava lebre por gato, né? Pagava bem mais caro por uma coisa bem mais barata, digamos assim. E que não se deve, tá? Eu não aconselho de jeito nenhum você colocar fonte genérica. E se você tem fonte genérica no teu computador, substitua, coloque uma fonte melhor. Para você ter uma ideia da fonte genérica para uma fonte real, alguns exemplos, tá? A fonte genérica, ela não tem as proteções devidas, os materiais, os componentes são de péssima qualidade, tanto é que você pega uma fonte genérica de 500 watts, você pega na mão, é leve ela, entende? Então é complicado, né? Não tem proteção praticamente nenhuma e não vai te dar a eficiência energética que você precisa. E qual era o perigo disso, pessoal? Porque o que acontece? O camarada ele trocou, a pessoa tinha uma placa de vídeo que exigia conector de pinos, não era alimentado a placa de vídeo não era alimentada lá pelo PCI Express, que vai até 75 mais ou menos, a faixa de alimentação do PCI Express. Passando disso tem que ser conector direto da fonte. E qual era o perigo? Ele botou uma fonte de 500, só que era uma fonte genérica. E aquela placa de vídeo exigia uma fonte de 500 real. E qual o perigo disso? Tava funcionando? Tava funcionando. Chegou até a ficar funcionando. Só que estava exigindo muito. E poderia dar problema a qualquer momento. Porque essas fontes genéricas que você pega aí, vamos supor, de 500 watts, na verdade não tem 500 watts. Ela tem muito mal ali 200 e poucos watts só. E quando você vai pensar numa fonte, você tem que pensar no conjunto, não só quanto de TDP que a placa de vídeo vai consumir, mas também os outros componentes, os outros hardware, né? O processador consome e tal. Então você faz uma somatória e coloca uma fonte, no caso, né? Com a capacidade energética que dê ali para aqueles componentes e sobre, né? Eu sempre aconselho botar 100 watts a mais uma fonte para você ter a tranquilidade e até mesmo de futuros upgrades que você venha fazendo no teu computador. Então o camarada está fazendo isso, e além de cobrar pela fonte genérica quase o preço de uma fonte real. Isso é enganação, isso é tapeação, isso não se faz, entendeu? Então por isso que eu falei no início, você tem que ter muito cuidado com o profissional que você contrata para fazer as coisas no teu computador. Leonardo, mas como eu identifico uma fonte genérica de uma fonte real? Porque a gente é usuário comum, a gente não sabe. Então, para você que não sabe, geralmente as fontes, isso aí geralmente, tá? A fonte genérica, ela tem aquela aparência de aço inoxidável, ela é cinza, entende? Ela é cinza, ela é leve. Agora, toda fonte genérica tem atrás dela, por exemplo, tem aquela chavinha seletora de voltagem de 110, 220. A fonte real, ela não tem aquilo. Porque a fonte que é real, que tem PFC ativo, duas coisas que você precisa ter na fonte, procurar na fonte. Se ela tem PFC ativo e se ela tem o selo 80 Plus. Essas duas coisas aí, entendeu? Então a fonte, quando ela tem o PFC ativo, ela, por exemplo, ela não precisa ter essa chave seletora de 110 e 220, porque ela já faz essa alternância, entende? Então é mais ou menos por aí. Então se você vê, no meu computador aqui a minha fonte tem a chave seletora, então é uma fonte genérica. O quanto mais rápido você puder trocar essa fonte, melhor é para você, porque essa fonte ela não tem qualidade, ela não tem componentes de proteção. Muito importante isso,
tá? Então, é basicamente isso. Fora outras coisas, tá bom? Por exemplo, o cooler, né, aquele ventiladorzinho da fonte genérica, ele geralmente ele fica para trás. O cooler, né, no caso da fonte real, ele fica para baixo. As ranhuras, que tem as saídas de ar da fonte, geralmente elas ficam para trás do computador, para fora, né? E a fonte genérica fica para dentro do PC, causando aquecimento. Sem contar que a fonte genérica ela puxa muito mais energia, né, do que a outra, ela gasta mais luz. Então tem todos esses fatores que você tem que pesar na hora que for substituir a tua fonte, né? E se você contrata um técnico e ele... Não, eu tenho uma fonte aqui, veja direitinho, através dessas especificações, essa fonte. Eu tenho um vídeo antigo no canal, pessoal, tá? Não repara nem a qualidade, mas é bem antigo, que eu mostro com detalhes todas as diferenças entre fonte real e fonte genérica. Eu vou deixar na descrição, vou deixar no card e na tela final também. E a terceira coisa, né, que você não deve fazer e nem fazer, você que é técnico, ou aconselhar alguém a usar, é estabilizador. Leonardo, mas eu uso o estabilizador aqui, o estabilizador, o técnico falou para mim que ele é muito importante. Se você tem uma fonte dessas novas, que tem PFC ativo, que tem o selo 80 Plus, né? PFC ativo, essa tecnologia. A tua fonte ela não tem aquele seletor de voltagem, ela já faz essa alternância na energia. Quando você usa o estabilizador, o uso do estabilizador, ele vai prejudicar a sua fonte. Eu, sinceramente, eu não aconselho usar estabilizador em situação nenhuma, até mesmo com fonte genérica, porque geralmente o estabilizador ele tem lá alta voltagem, a voltagem normal e baixa voltagem. Então, se a tua rede oscilar, e sempre a rede aí, né, das nossas casas sempre oscila muito, então se ela oscilar para baixo, ele vai botar ali embaixo. Se oscilar, se estiver normal, ele vai botar, se tiver alta, ele vai botar alta. E nessa alternância, o estabilizador ele tem uma chave que ele muda de alta para normal para baixa. E nessa mudança, ele tipo liga e desliga o computador. Ele corta a energia. É rápido, você não consegue nem ver. O computador não desliga, mas é como se ele estivesse desligando e ligando muito rápido. E isso prejudica os componentes do teu computador. Então, não utilize estabilizador. Tá bom? Então foram essas três coisas, espero que você tenha gostado. Se você quer mais vídeos como este, tá? Do quadro Papo Profissional, você coloca aí nos comentários, hashtag quero vídeo. E vamos bater 1000 likes, tá? 1000 likes, que quando eu faço tipo de vídeo assim, geralmente não dá muitas visualizações. Então, às vezes dá a entender que você não quer tipo de vídeo assim mais, né, profissional, mais informações, mais dicas nessa área de TI. Então, deixa aí nos comentários, hashtag quero vídeo e vamos bater a meta de 1000 likes. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e como de costume, tô deixando aí na tela vídeos aí para você, inclusive o da fonte, para você ver todas as diferenças entre fonte real e fonte genérica, tá? Veja aí direitinho. Um grande abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo.